é quase um dano colateral de uma coisa que é melhor, que é a democratização do estudo, e de hoje em dia o estudo não estar de alguma forma limitado a só uma certa elite. Foi uma luta muito grande que os nossos avós, pais e nós próprios tivemos. Portanto, eu pelo menos respondi ao jornal, que até acho de mau gosto associar a palavra parvoíce com a palavra estudo. No meu caso, eu queria estudar, sempre gostei de estudar, gostava de estudar naquela altura. Eu entrei na faculdade pelas notas que tive no secundário, portanto houve ali um trabalho de 3 a 5 anos que me permitiu ter uma média para escolher o curso e a faculdade que eu queria. Pelo meio houve uma PGA, com aquela ambiguidade da PGA na altura, mas independentemente da PGA, que era mais uma soma que se fazia, o trabalho de 3 a 5 anos estava muito bem contemplado ali. Nesses 3 ou 5 anos eu fui divergindo entre a História e a Filosofia. O 12º ano que fiz aqui na cidade universitária, na escola secundária, acabou por me decidir por Filosofia, porque de alguma maneira também o conteúdo programático era mais do meu agrado. Era o Hegel, o Kant, o Feuerbach também, o Kierkegaard, e portanto foi, para responder à sua pergunta, foi quase, não foi um clique de alguma maneira, como eu falei, mas era uma espécie, não diria de vocação, mas pelo menos de desejo que eu tinha de estar ligado ao mundo, não diria ao mundo académico, mas pelo menos ao mundo do ensino, de alguma maneira, e de ensinar uma disciplina que de alguma forma tivesse, na minha opinião, uma abertura que muitas disciplinas não têm. Não estou a falar de ensinar filosofia anarquicamente, claro, desde muito cedo, especialmente a experiência na faculdade, nós fomos desde muito cedo habituados a contar com a parte científica da filosofia, com o próprio método de trabalho, com o rigor, etc. Mas a nível de matéria, lembro-me que havia uma certa liberdade e um certo... não sei, uma certa expectativa também de conhecimento, de partilhar coisas. Era muito bom estudar filosofia. Portanto, acho que, para responder de uma forma mais direta, acho que fui por gosto, de alguma maneira, sendo que a música que é aqui o elemento estranho a uma vida que, exatamente, provavelmente poderia acabar como professor do ensino secundário. Daí eu também ter dado explicações aqui há uns anos, depois já de um período de um hiato de não dar explicações. Não consegui dar explicações porque não conseguia perceber o programa, penso que era do 12º, porque de alguma forma condensava ensinamentos de filósofos muito diferentes num trimestre, e era muito difícil de alguma maneira pegar por algum lado. Portanto tive que deixar a pessoa que me pediu para eu voltar às explicações de alguma forma um bocadinho sem ajuda, porque não consegui penetrar no conteúdo do programa que ela estava a aprender de alguma maneira. Por favor. Boa noite. Queria só colocar uma questão. Nesta noite que podemos ver um extrato na FIL, houve também um encontro em que também teve presente, por exemplo, o José Luís Peixoto, no qual se falou da história do heavy metal e toda a lírica que está por trás com a literatura. E uma das primeiras músicas pelas quais tive contacto com os Municipal foi uma música em que tinha uma porção de um poema de um dos heterónimos de Fernando Pessoa. E queria saber qual é a influência da obra desse autor para a sua visão em geral das letras e da filosofia, e também qual a principal inspiração que esteve por trás na criação dessa música, que o poema a porção vem do opiário e a música Exato. É o ópio. Boa noite. O Álvaro de Campos, lá está, a ligação entre heavy metal e música e literatura, para mim é uma das certezas maiores que tenho.
e a utilização desta relação nos Municipal vem por influência direta de bandas que o faziam, e na altura em que nós aparecemos estava um pouco a deixar-se de fazer, e nós tentámos de alguma forma, e fomos felizes nesse aspecto, que uma das nossas músicas mais conhecidas, a Opium, tivesse o final da música fosse uma das quadras do Opiário, do Álvaro de Campos. Portanto, isto é mais uma coisa quase que nós encaramos como com um espírito de missão, ou seja, nós em todos os discos tentamos de alguma forma relacionar autores que nós gostamos com a nossa música. E porquê? Para já por uma questão, não diria técnica, mas diria que pelo menos que ajuda à composição quer das letras, quer das músicas. A literatura é das poucas artes hoje em dia que ainda se estabelece pelo poder de sugestão. Portanto, ler um livro, na minha opinião, é uma experiência muito mais aberta do que ver um filme ou do que até ouvir um disco, porque de alguma forma um livro é quase diferente para toda a gente. Pelo menos eu gosto muito, lá está, por isso é que eu estava com aquela referência ao Immanuel Kant. Eu gosto muito de visualizar as pessoas a fazerem as coisas, daí eu gostar de ler, porque também gosto desta consequência imediata da leitura. E como tal, para um músico, essas imagens que nós indiretamente retiramos da experiência de ler são extremamente importantes. Para já porque tem uma base sólida, mas também tem um nível de abstração suficiente para nós conseguirmos pintá-las com as nossas próprias cores. Uma história curiosa do Opiário, algumas pessoas provavelmente já saberão, é que o facto da música se chamar Opium gerou alguma polémica na Alemanha, e na altura eu ainda estava a dormir no autocarro que nos transporta de concertos a concertos, e vieram-me entrevistar por causa disso. Soube através da imprensa, na altura, imprensa local alemã, que o meu nome tinha sido retirado como autor da letra da Opium pela polícia alemã, e assim uma coisa, um português ali no sul da Alemanha, não digas que ainda vou ficar aqui preso a vida toda. Mas não, eu tinha sido uma queixa de uma professora mais conservadora que erradamente pensou que nós estávamos a incentivar a juventude a consumir ópio. Uma coisa em 96, provavelmente não seria essa a droga que a juventude escolheria. E por outro lado, era uma canção sobre a literatura europeia, sobre as influências dos nossos poetas. E até me admira, a polícia alemã só faltava também tirar a identidade, que seria difícil, não é? Ao Álvaro de Campos, e registá-lo também lá nos seus ofensores. Claro que isto não deu em nada, apenas excelente publicidade para os Municipal. O concerto na cidade de Natal desta professora, que é em Saarbrücken, estava esgotado. Portanto, nós até lhe acabámos por agradecer. Mas lá está, foi uma canção que foi muito difundida e que, por causa dela, algumas das pessoas, principalmente pessoas do exterior, começaram a contactar com o Fernando Pessoa, começaram a ler o Fernando Pessoa, que já é um poeta extremamente conhecido, é o nosso escritor mais conhecido lá fora, principalmente por causa do livro do Desassossego, que é um livro ao mesmo nível. É um livro incomparável, mas estará ao mesmo nível para muitas pessoas que as Flores do Mal, do Baudelaire, ou alguns livros do Kafka. Agora, o Fernando Pessoa, eu já tive a felicidade de fazer uma apresentação também na Casa Pessoa e de ler este excerto. Não tinha nada a ver com a apresentação, mas eu disse, já que estou na casa do Fernando Pessoa, que não era a casa dele, ele só tinha ali um quarto, agora post-mortem também que tem uma casa, não é, como deve de ser, e grande, e como ele merecia na altura, mas penso que ele vivia só num quarto daquela casa, e tive que ler aquilo só por estar na Casa Pessoa e ler. Portanto, Pessoa, tal como outros escritores e outros poetas e romancistas, é extremamente importante para Municipal. No caso do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos,
principalmente porque acho que se presta mais à natureza da nossa música, mas um livro que eu leio com recorrência, nunca o livro do princípio ao fim, porque acho, na minha opinião, que não deve ser lido assim, é o livro do desassossego. Pode-se saltar, pode-se, pelo menos é a leitura que eu faço dele. Há outros autores portugueses que eu pessoalmente gosto muito de trabalhar. Fiz há cerca de um ano, juntamente com um colega dos Municipal, o Pedro Paixão, e um vocalista de outra banda, que são os Bizarra Locomotiva, fizemos um projeto baseado na poesia do Miguel Torga, do Orfeu Rebelde. Pretendemos fazer um disco completo. Ainda há aqui uma teima entre mim e o Pedro, que ele quer fazer um disco com vários poetas. Eu quero fazer um disco só com o Miguel Torga, porque acho que só o Miguel Torga, pelo menos para começar, tem mais que matéria. Só o livro Orfeu Rebelde podia ser todo musicado como quadros individuais.